Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos, por mais ou menos 15 minutos, o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente, estamos no capítulo 6 da primeira parte, que trata da doutrina. No capítulo 6, estamos vendo Doutrina das Penas Eternas. E nós, que estamos na primeira parte ainda deste capítulo, a primeira parte aqui, Origem da Doutrina das Penas Eternas, vamos hoje para o item 8, quando Kardec nos diz assim: todas as religiões primitivas. Acho que está aqui. Todas as religiões primitivas, de acordo com o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros. Então, desde o início das civilizações, os deuses se mostravam guerreiros, que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos hebreus lhes fornecia 1000 meios de exterminarem seus inimigos. Recompensava-os pela vitória, ou punia-os pela derrota. Segundo a ideia que se fazia de Deus, acreditava-se honrá-lo ou apaziguá-lo com o sangue dos animais ou dos homens. Daí os sacrifícios sanguinolentos que desempenharam tão grande papel em todas as religiões antigas. Os judeus haviam abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, embora os ensinamentos do Cristo, acreditaram por longo tempo honrar a Deus, entregando por milhares, ou seja, milhares, muito mais, muitos milhares de pessoas, às chamas das fogueiras e as torturas, aqueles a quem chamavam heréticos. Então, aqueles que não eram cristãos, que faziam pactos com o diabo, na visão deles, ok? Eram, sob uma outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos. Estas torturas, não é? E essas fogueiras, uma vez que o faziam para a maior glória de Deus. Faziam para a maior glória de Deus. Cristãos. Sentido nenhum. Uma vez que o faziam para a maior glória de Deus e com acompanhamento de cerimônias religiosas. Hoje mesmo invocam, quer dizer, ainda hoje, metade do século XIX, Kardec está escrevendo isso, invocam ainda o Deus dos exércitos antes da batalha, nas guerras, e glorificam esse Deus que os ajuda nas batalhas depois da vitória. E isso, frequentemente, para as causas mais injustas e mais anticristãs. Geralmente, as guerras envolvem o quê? Domínio, submissão de um povo por outro, para dominar, sim. Sempre em volta desse tema. E aí terminamos o item 8. No item 9, nós temos assim, Kardec nos diz: como o homem é lento para se desfazer dos seus preconceitos, dos seus hábitos, das suas ideias primitivas. 40 séculos nos separam de Moisés e nossa geração cristã vê ainda traços dos antigos usos bárbaros, consagrados ou pelo menos aprovados pela religião atual. Foi preciso o poder da opinião dos não ortodoxos, ou seja, daqueles que não seguiam a religião ao
pé da letra, desses que dominavam a igreja à época. Então, foi preciso o poder da opinião. Por quê? Porque eram pessoas que se projetavam na sociedade. Ele vai trazer aqui, né, filósofos, pessoas benquistas na sociedade, respeitadas, que começaram a questionar tanta barbaridade por parte da igreja. Então, foi preciso o poder da opinião dos não ortodoxos, daqueles que foram considerados heréticos, para pôr fim às fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas, faltando as fogueiras, as perseguições materiais e morais ainda estão em pleno vigor. Isso em 1865. Será que é menos agora? Existem menos perseguições materiais e morais. Estão ainda em pleno vigor, assim como a ideia de um Deus cruel está arraigada no homem. Nós já vimos o homem, o espírito encarnado, e nós já vimos que isso remonta lá desde o início das civilizações humanas sobre a Terra. Alimentado pelos sentimentos que lhes foram infundidos na mente, na infância, pode o ser humano se espantar de que o Deus que lhe é apresentado como honrado por atos bárbaros, né, que está ali, o Deus dos exércitos, das batalhas, condene, vai se pensar que esse Deus, que é cruel, que não perdoa quem erra nas batalhas, esse Deus, que se lhe apresenta como honrado por atos bárbaros, condene torturas eternas e veja, sem piedade, os sofrimentos dos condenados? Condene a torturas eternas. Não é condene as torturas, não. Condene a torturas eternas. Condene criaturas a sofrerem torturas eternas. E veja, sem piedade, os sofrimentos dos condenados. Quer dizer, é muito estranho a gente pensar que esse Deus poderia fazer isso de jeito algum. Faz todo sentido, bem coerente com toda essa ideia antiga e que acabou perpassando nas mentes humanas e criando esses desvios lamentáveis que nós vimos dentro da própria Igreja Católica, com a Inquisição, com as guerras santas, não é? As cruzadas. Sim, aí ele agora vai especificar mais esses que têm uma forte opinião, que não são, vamos dizer assim, extremos no rigor da religião e que questionam. E esses questionamentos começaram a ecoar dentro da sociedade e que fizeram com que os religiosos parassem de fazer aquilo. Sim, são filósofos ímpios, segundo alguns, ou seja, são filósofos, mas muito pecadores, segundo alguns, que se escandalizam em verem o nome de Deus profanado por atos indignos dele. Então, a verdadeira profanação do nome de Deus é imaginar que Deus poderia fazer atos indignos. São aqueles que o mostraram, esses filósofos que combateram essas ideias, são aqueles que o mostraram aos homens em toda a sua grandeza, mostraram Deus em toda a sua grandeza, despojando-o das paixões e das baixezas humanas, que acabaram colocando como se Deus fosse
uma personalidade de tão baixo perfil. Então, despojando Deus das paixões e das baixezas humanas que lhe dispensava uma crença não esclarecida, totalmente não racional. A religião ganhou em dignidade o que perdeu em prestígio exterior. Porque o medo controla. E aí, depois fez muita gente sofrer. E aí, as pessoas morrem e depois reencarnam. Querem se aproximar de Jesus? Porque tudo isto foi feito em nome de Jesus e muitos se afastaram de Jesus por todas essas barbaridades. Por isso é que nós também somos responsáveis pelo que fazemos o outro acreditar e que a partir disso, deste engano, o que o outro pode vir a fazer de mal na sua própria vida. A religião ganhou em dignidade o que perdeu em prestígio exterior, porque se há menos homens presos à forma, há mais presos à forma. Então, se há menos homens presos à forma, há mais de... Se há menos homens presos à forma, esses que a letra mata, não é? Presos, tem que ser assim, tem que ser assim. Por quê? Porque fulano disse que tem que ser assim, porque saiu no concílio tal que sempre tem que ser assim. E aí vamos fazer coisas erradas, somos induzidos ao erro. Ainda existem pessoas assim? Ainda existe, mas Kardec nos diz que há menos homens presos à forma desse tipo. E que há mais pessoas, muito mais pessoas que são mais sinceramente religiosos pelo coração e pelos sentimentos, e não por uma doutrina totalmente sem sentido, sem caridade. E ele conclui dizendo: mas ao lado desses filósofos que buscaram trazer a razão aos preceitos religiosos que transformaram Deus num sanguinário, ao lado destes, quantos que, permanecendo na superfície, foram conduzidos à negação de toda a providência, indução ao erro. E quem o fez é muito responsável. São graves faltas. Graves faltas. Quantos que, permanecendo na superfície, mas também não buscaram se aprofundar, de novo, facilmente o quê? Manipulados. Foram conduzidos à negação de toda providência, por falta de ter considerado oportunamente as crenças religiosas em harmonia com o progresso da razão humana, fez-se nascer entre alguns o deísmo. O deísmo são as pessoas que acreditam em Deus, ponto. Entre outros, a incredulidade absoluta. Quer saber? Não acredito em nada. Nada. Aquele materialista, assim, clássico. Entre outros, o panteísmo, quer dizer que o homem fez a si mesmo Deus, na falta de ver um bastante perfeito. É isso. Terminamos, então, esta parte. Amanhã vamos entrar, esta parte que é o primeiro subitem do capítulo, não é? Origem da doutrina das penas eternas, e amanhã entramos nos argumentos em apoio das penas eternas. Vamos caminhando, Kardec vai nos levando através da estrada do conhecimento. Amanhã estamos de volta com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.